Desde que o Pânico começou seus trabalhos, centenas de programas foram ao ar. E nessa história, um quadro se destacou pelos socos e arregaços nas redes sociais. O bate ou regaça? Olha lá esse cara, já chega batendo. As galleries do YouTube se trombavam num game, simplesmente para socar uns aos outros. Em meio a diversos convidados, o clamor do Twitter bradava por apenas um nome: o monstro Léo Stronda. Vem, monstro, pode vir, monstro, vem comigo que isso aqui é muito bom. Gravamos tudo e o VT estava pronto para o deleite da nação. Só que o evento do século só iria ao ar se a rede social nos desse um belíssimo trend topic. Tá já em primeiro lugar nos mundiais ou não? Vamos twittar, gente. Senão a gente não passa. Tuitaram que tá em primeiro lugar. Depois de muita confusão, muito apelo, os fãs colaboraram e finalmente exibimos o histórico quadro com Léo Stronda. Vem com o monstro. O que ninguém contava era que suas horas de academia e quilos de batata doce causariam um dolorido imprevisto a um dos pilares desse quadro, o pequeno Lapela. Castigo em forma de gigante que punia quem derrubasse os microfones. Só que Lapela não conseguiu punir o próprio destino. Sua soberania bateu no Whey Protein de Stronda e voltou direto para o chão. You win. Será que o bate ou regaça passou dos limites? A tragédia polarizou opiniões. Lapela desmaiar foi a melhor coisa. Desmaiar não é morrer, cara. Desde que tenha toda uma equipe por trás, organizando, não tem nenhuma ultrapassão de limite, não. Passar dos limites. Não pode fazer isso com ninguém. Até eu também, se eu fosse um cara forte, eu podia até enfrentar ele, viu? E Lapela, o que deve fazer para ter sua honra de volta? Descubra agora com Cossielo e o repórter Lucas Selfie. Este é o drama de Lapela. O bate-regaça nunca chegou nesse nível, porque nunca teve ninguém desse nível, né? É só molequinho de youtuber, moleque frango, fino igual um chassi de grilo. Então não dá. Quando chega um homem de verdade, as coisas mudam. São 2 horas da manhã, estamos no Capão Redondo. Atrás de quem? Um cara que tá muito chateado aí com o acontecimento do domingo passado. You win. E morreu. Eita, pô, soltou os cachorros já. Pelo amor de Deus, mano. Vai tomar um comprimido, o negócio tá rouco. Tudo bom, dona Lapela? Tudo bem? Prazer. A gente pode entrar? Isabel, pode. O que é isso? Tá. O que vocês estão fazendo aqui no Capão? Depois da última que vocês aprontaram pra mim, Como que tá a sua vida depois de participar do Bate-Regaça? antes tava bem, né? Você começou a participar ali meio que sem querer. Um dia caiu a lapela, o Júlio falou, chama o grandão lá pra entrar aí. Temos uma regra nova, quebrou a lapela, soco do miúdo. Bota a mão do cara! Você é importante, Personagem. você é um ícone. Não, lógico que não. Mas você gostou de começar a ficar famoso, começou a postar fotinha. O Capão inteiro te conhece agora, não tá da hora, não? Foi bom, várias pessoas veio tirar foto, isso é legal. Como é pra senhora ver seu menino muito famoso? Eu acho legal, mas não existe um famoso morto. Engraçado, fui comprar perfume, aí o cara falou, não, pode levar, o meu filho é fã seu, faz um vídeo pra ele e só. Qual é o seu Snap? Lapela 1. Por favor, agora uma pausa só pra vocês conferirem uma receita do Lapela no Snap. Vou fazer um escondidinho quando eu chegar em casa, tô no supermercado. Vou começar a trabalhar a carne, como você está vendo aqui. Aqui é o tempero da carne, tá quase tudo pronto aqui, já tá quase saindo escondidinho. Quando a gente chamou você aquela hora lá e falou assim, não, porque agora a gente precisa de um terceiro integrante e tal, vem cá, Lapela. Lapela, você é o nosso terceiro jogador de hoje. Não, tá, o Aula mandou, o chefe. Ah, na hora do momento você não pensa, velho. A hora que o Stronda passou por aquela porta. Vem com o monstro! O que veio na sua cabeça? Deu. Mano, olha a minha estatura pro cara, velho. Olha eu, o que eu tô fazendo lá, ó? Mas você ganha pra isso, eu não, eu sou assistente de câmera. Mano, eu acho que ele tinha de pegar um cara que, tipo, seja do porte dele. Já tinha levado algum soco na vida? Já briguei muito na rua, mas de desmaiar, de perder a consciência, não. A galera só conseguiu ver você saindo ali na maca carregado. O que aconteceu depois daquilo? Fui no hospital, fiquei lá em observação, aí depois me deram alta, eu vim pra casa, minha família toda lá chateada, minha mãe, mais de idade, né? Ela assistiu no domingo, pensou que tava acontecendo naquela hora. Naquela noite lá, eu não esperava, eu não tava sabendo. Quando eu vi, eu saí correndo, caí aqui, machuquei. Fui chamar minha filha.
filha, saí correndo. Eu fui nos hospital, desesperada. E não achava e eu tava ali em outra pegada ali, tava com o celular desligado. Eu fiquei muito mal também, que lá não é brincadeira não. Durante a gravação, a gente achou que você deu uma valorizada. E de repente todo mundo falou, porra, ele tá lá no hospital. Eu falei, que é isso? O que aconteceu? Depois que eu saí do hospital, assisti a cena. Você não vê a minha perna dura e você nunca mais mexe no meu tênis. Não, a gente tira. Então, foi o que eu falei. Quando o cara é do capão, o bagulho que você nunca pode fazer é tirar os choques dele, mano. É, deu ruim mesmo. Na hora que você tirou o tênis dele, conheço bem sua carinha. Você gostou? Não, eu não gostei não, eu fiquei bem chateado com a situação. Você ficou mal fisicamente, mal de cabeça? Doendo o maxilar, dor de cabeça direto. Sua dor de cabeça deve ser forte, né, mano? Você tá corajoso mesmo, viu? Você sentiu, sei lá, meio humilhado? Humilhado assim, tem pessoa que posta coisa negativa, fala, você é um merda, você é um idiota. Essa é sinceridade nesse caso, né? Mano, você toma cuidado nas suas palavras. Você acha que ele quis tirar sua consciência? Não sei se ele queria chegar nesse ponto. Não sei se vocês pilharam muito ele, né? Você é o cara mais pedido. Você vai ler os comentários? Léo Stronda. Se você decepcionar, der um soco fraco agora, o pessoal vai ficar bastante chateado com você. Tem uma galera comentando no YouTube que foi injusto, que só você apanhou, que eu e o Júlio não apanhamos o Stronda. Pra vocês verem como você estava de parceria. Você é o cara que bateu em todo mundo já. Você leva um soco e você quer ir embora. Ele bateu, mas não vi nenhum de vocês no chão, saído, carregado em maca. Você concorda com o Emílio e com o Alan de acabar o quadro? Por mim, eu acho que o quadro tem de continuar, mas a mim não dá mais. A opinião de mãe vale mais que a dele, né? Se for pra fazer a sacanagem que fizeram com ele naquele dia, nem hoje, nem amanhã, nem nunca. Eu quero continuar, logicamente, atrás das câmeras, como sempre foi. É bom pro público. mas por outro lado, você na frente dela é bom pro quadro, entendeu? Isso é mó engraçado, mano. Você tem que ficar na frente das câmeras. Já tá em primeiro lugar nos TTs mundiais. Volta Lapela. Mentira, porque o programa é gravado, não estamos ao vivo, mas fala uma hashtag pra gente subir lá hoje. Não sei, fica atrás da câmera, Lapela. Não, essa é grande, né? Não, aí é zoado. Não, atrás não. Lapela, você faz falta. Lapela, você faz falta. Mostra pra galera a hashtag tá aparecendo aqui, ó. Não, ela tá aparecendo aqui, ó, do nosso lado. Ó. Aponta pra galera, ela aqui, ó. Aqui, ó. Aí. Agora fala pro pessoal usar ela no Twitter. Você tá me tirando, né? Aqui! Aqui. Mas fala meio sentimental. Não consigo falar isso, velho. Eu sou tímido demais. Vocês querem que de uma hora pra outra o cara fala as coisas que você quer que fala. Eu não sou igual você que já nasceu com essa cara aí de trouxa aí pra televisão. Então eu vou pegar um negócio aqui e aí eu acho que você vai relembrar boas memórias. Ó, vai entrar até um take agora, o pessoal trouxe aqui no celular, um take bonitinho, os seus melhores momentos do Bate o Regaça. Então você vai assistir e você vai morrer de saudade. Não tem nada, mas... Caso o quadro Bate o Regaça continue, teremos Lapela. Mas pensa, isso aqui tem um valor sentimental, isso aqui é muito simbólico, aliás é um presente seu, você pode pendurar aqui na sua casa.